Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 15/9, segunda-feira, para a realização de mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, na qual acompanhamos aí uma série de ativos do mercado de Forex, que são os ativos que eu mais opero no meu dia a dia, e a gente marca aí algumas regiões de preço interessantes, comenta um pouco sobre o mercado de forma geral. Mais uma semana iniciando, e nada melhor que começar a semana com o pé direito na segunda-feira. Então, esse é o Euro USD, mas a gente também tem a Libra, o Ouro, o Bitcoin USD, o USDJPY e o USD-CAD, na qual a gente está aguardando aqui uma compra. Essa semana a gente tem notícias muito importantes, que no caso foram algumas para a China, essa madrugada aqui de Portugal. A gente teve algumas notícias aí de investimentos em ativos fixos e algumas outras que, enfim, acabaram saindo bem negativas para a China. A taxa de desemprego também cresceu 0,1%. Tivemos aí algumas notícias para o euro pela manhã, mas essas não são as mais importantes da semana. As notícias mais importantes que a gente vai ter essa semana são referentes à decisão de algumas taxas de juros aí espalhadas pelo mundo. Hoje a gente já teve algumas da China e a gente vai ter um discurso da Lagarde, né, Cristina Lagarde, às 7h30. Amanhã algumas notícias para a Libra, também para a zona do euro, alguns indicadores de vendas de retalho dos Estados Unidos, mas amanhã alguns resultados de preço, né, ao consumidor no Canadá, mas na quarta-feira é o dia que o bicho pega, onde a gente tem aí o IPC da Libra, do Reino Unido. A gente tem o discurso novamente da Cristina Lagarde. A gente teve a taxa de juros definida em 2% na semana passada. Vamos ter também o IPC da zona do euro, mas o mais importante para mim da semana está aqui, que é a decisão de taxa de juros do dólar canadense, né? Na verdade, do Canadá. A gente tem inventários brutos de petróleo e taxa de juros dos Estados Unidos, onde, ao que tudo parece, vai ser cortado aí 0,25, mas só vamos saber no dia. Então, acredito que até quarta-feira, às 7 horas da tarde, né, da noite, a gente tem aí bons movimentos em alguns ativos que a gente vai comentar. Na quinta, a gente tem decisão de juros do Reino Unido e acredito que do Japão também, na sexta-feira. Então, a semana recheada, muito volátil, provavelmente, mas acredito que as melhores oportunidades vão ficar de hoje até quarta-feira pela manhã, antes da taxa de juros, né, até ali à tarde, e depois da taxa de juros dos Estados Unidos, na quinta e na sexta, salvo os horários aqui de alguns países que também vão estar divulgando a taxa de juros. Então, esse é o cenário mais macro e que influencia as nossas entradas aqui nos ativos de Forex. Mas vamos lá marcar as regiões que a gente vem comentando já há bastante tempo, sendo principalmente aqui no euro as regiões do mensal, da 200, e de alguns preços de fechamento aqui em cima. A gente vem comentando desse movimento aí possível do euro até a 200 há bastante tempo, e acredito aí com a queda da taxa de juros realmente ele venha testar aqui o 1,19, a não ser que as coisas mudem. A gente tem que ficar atento também porque o euro está nessa região de preço aqui do fechamento do mensal de alguns meses atrás, no caso 3 meses atrás, querendo ou não é um preço importante, já veio testar aqui e já reagiu, né, 200 pontos aí, mas é uma região para ficar de olho. Para baixo, no euro, a gente tem aqui a 9 e as 20, certo? São as regiões que eu vou ficar mais atento aí para o mensal. A gente teria outras regiões de preço aqui, mais dificilmente, mas pode ser que aconteça, a gente nunca sabe o que vai acontecer no mercado, mas são regiões aí bem distantes, perto da paridade de 1 para 1, então muito provavelmente não venha retornar ali, mas são regiões também para ficar atento.
E é isso. Para venda de acordo com o semanal, é aqui, aqui e aqui. E para compra de acordo com o mensal, é para cá, e aqui. São os preços que eu vou ficar atento. No mensal, no semanal, a gente vai para outra configuração do euro, no qual a gente vai marcar aqui as regiões do semanal, certo? Sendo uma confluência de fechamento com o do semanal aqui também, o semanal em roxo. Também temos a 20, as 20, né? Regiões aí interessantes para compra. Obviamente tem que ter toda uma confluência de vários outros fatores por trás. A região em si é uma indicação realmente de um preço interessante para uma entrada, porém a gente tem outros padrões que tem que ser respeitados para confirmar a entrada. Então a gente marca regiões de preço e age de acordo com o atendimento de todos os padrões de entrada e todos os requisitos que a gente tem na nossa estratégia. Então a gente tem aqui também algumas regiões de preço no semanal, certo? E é isso aí de acordo com o semanal para o euro. A gente também havia comentado aqui sobre um movimento de FIBA interessante, ainda está válido, pois não perdeu o pavio lá de cima, que no caso seria esse movimento aqui. Como a gente está analisando esse FIBO no semanal, ele vai ficar na cor do semanal. Então a gente tem regiões aqui para maior confluência da nossa entrada de 50 de FIBO e de 61,8. Então, de acordo com esse cenário que a gente vive hoje, seria normal uma correção do euro aqui para a faixa de 1,08 ainda, onde a gente teria melhores compras. Para mim, a melhor de todas aqui na região do 1,08, realmente uma região com o stop aqui mais embaixo e um movimento bem mais macro. Seria bem interessante que acontecesse, porém bastante distante ainda. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem esse preço aqui de fechamento, certo? E para baixo, eu comentaria, como a gente já vem comentando bastante, das regiões das médias de 20 aqui também, que são regiões para a gente ficar atento para uma compra, de acordo com o cenário diário do euro. E também temos a média de 200 lá embaixo, que seria uma possível região de compra. A gente vem comentando do euro há bastante tempo, nesses últimos dias, sempre destacando o movimento da tendência de alta que ainda não foi perdido, compras em regiões extremamente interessantes que ocorreram aí nas semanas passadas e que a gente comentou muito sobre esse retorno aqui, a região do fechamento do mensal, e foi o que aconteceu. O mercado começou aqui na semana passada, dia 8/9, na verdade aqui, dia 8/9, vai testar no dia 9, depois vem testar a média de 20 novamente, que era a média de 20 que a gente estava destacando aqui. Se a gente for ver no H4, esse é o movimento da semana passada, vai testar o fechamento do mês, volta na média de 20 do diário, confluência com a nuvem, e volta a testar novamente aqui a região de fechamento do mensal. A princípio é o que tudo indica, né? Se acontecer o corte realmente de juros, a gente pode ver ele perdendo essa região e vindo aí testar a região lá de cima do mensal, que é a região de 1,20 lá do euro USD. Então essa é a ideia aí para o euro, de acordo com tudo que a gente vem comentando. A gente tem alguns indicadores que sinalizam que muito provavelmente essa tendência de alta esteja terminando, então por isso tem que ficar muito atento nesse movimento de busca até aqui, que pode ser que ele não vá, dependendo da notícia, e enfim, há sinais, de acordo com indicadores que a gente usa, que realmente já está bem esticado. A gente pode até ficar já atento a regiões de venda
nas próximas semanas. A gente tem regiões aqui já interessantes, comentadas. E esse é o Euro USD. O gráfico diário, tudo mapeado. A gente vai agora para a Libra, gráfico mensal. Mesma ideia aí do euro. Vou ser um pouco mais breve aqui. A gente tem esse fechamento do mensal. Algumas regiões de preço interessantes aqui também, certo? Além disso, às 20, a região da linha de Ichimoku, que a gente comentou há bastante tempo, e outro preço aqui do mensal bem distante. Esse é o mensal. Regiões de venda aqui para cima, igual no euro. A gente vai agora para o semanal. A mesma ideia também do euro. Andam bem parecidos, isso é normal. Gráfico semanal, Fibonacci desse movimento de alta do semanal. A gente tem regiões aqui interessantes. 50, 61,8. Tem a 200 aqui embaixo também. Então a gente vai marcar aqui o preço da 200, das 20, do semanal. E esse fechamento aqui do semanal. A gente havia comentado sobre a Libra na semana passada e retrasada aqui, sobre essa possibilidade do toque na 20 down low. Como aconteceu aqui também, o preço vem, respeita a nossa estratégia e sobe 2.700 pontos. Tudo normal dentro do semanal. A gente pode ver aí, como a gente vem comentando também para o euro, esse movimento até o fechamento aqui do mensal. É um movimento que vai acontecer possivelmente, porém também um tanto perigoso de ser feito antes da decisão de taxa de juros, pois a gente tem alguns indicadores que também indicam que talvez essa tendência de alta esteja terminando, já esteja muito esticada e precisa de um respiro para baixo. Então tem que ficar esperto. A gente comentou sobre venda no semanal aqui e vendas também mais lá em cima, já no preço do mensal, e compras continuam aqui na 20 e na outra 20 e mais embaixo lá na 200 e regiões de Fibonacci. Esse é o semanal da Libra. A gente vai agora para o diário, movimento parecido com o do euro, regiões aqui importantes nas 20 do diário, nesse fundo aqui do diário, nesse outro fundo aqui também do diário, na 200 do diário. Então são regiões para a gente ficar atento aí a compras quando vier a ser atingido, assim como a gente já tinha marcado aqui essa é a 20, né, do semanal, média de 20 do semanal aqui. A gente for ver no diário, está aqui o preço do diário, está um pouco mais em cima. E embaixo a gente tem a da 20 também, aqui. Então essa é do semanal, diário, mensal e diário. A gente vai agora no H4. E no H4 a gente tem essa configuração. A gente tem regiões aqui, uma possível compra, né, para esse movimento de alta da Libra. A gente tem regiões aqui mais interessantes para compra embaixo. Então, quanto mais próximo a regiões do diário, semanal e mensal, melhor a compra. Porém, o H4 fala que, de acordo com a configuração do 4 de 4 horas, essa é a região que talvez seja uma compra interessante. Então, aqui a gente tem várias possibilidades de uma compra aqui na 20
do H4 com stop aqui na 200, um stop de 1.000 pontos. A gente pode esperar mais e pegar uma melhor compra aqui na outra 20, com stop também na 200. Vou aguardar, quem sabe aí não operar durante esse início de semana, esperar a decisão de juros, e se houvesse movimento aqui para a Libra, vindo buscar as 20, né, do diário e regiões também do mensal, aí sim seria uma belíssima compra, mais posicionado, por exemplo, uma compra aqui na 20 do diário, um stop mais curtinho de 500 pontos, para um alvo retornando lá nos preços que estão atualmente, cerca de 1.000, então stop de 500 para um take de 1.000, um retorno padrão aí, risco-retorno muito bom. E essa é a ideia para a Libra. A gente tem regiões também lá em cima do diário que corroboram com a nossa ideia de venda aqui, pois a gente tem 3 linhas de preço importantes. Então aqui seria realmente uma região interessante para uma venda, com stop talvez mais lá em cima, já está bem distante aqui, acho que 2.000 pontos talvez, 4.000 pontos já é muito, mas é uma ideia que a gente vai ver de acordo com o comportamento do mercado. Agora a gente vai para o ouro. O ouro não para de subir, a gente tem que até ampliar a escala dele aqui, gráfico mensal. A gente estava comentando sobre o euro desde esse topo histórico aqui que foi perdido, mas continua sendo um preço histórico que foi rompido, né? Então a gente continua de olho nele, assim como na 9 e nas 20 do mensal. E é isso no mensal. A gente vai para o semanal agora. Movimento aí muito lindo do semanal. Em nenhum momento fechou abaixo. Pivô para cima. Compra. Quem estava atento aí no semanal do ouro, aqui é realmente uma compra espetacular para o semanal. Quem quer ficar posicionado. Se andar, meu amigo, vai longe, viu? Só para lá nos 5.000. Tem mais 10.000 pontos para cima. 10.000 nada, mais de 100.000 pontos. É longe, mas vai, talvez, dependendo. Então, esse é o semanal. A gente tem aqui as 20, mas principalmente a 20 comum e a 20 low. A 20 high eu não vou marcar agora, porque eu vou ficar atento nas melhores compras. E realmente seriam aqui embaixo, como aqui, e aqui, e aqui. Ou possivelmente no preço histórico, né? Eu vou marcar a 20 high, porque qual que é a ideia aqui? Muito possivelmente o preço possa vir testar o antigo preço histórico, passar um pouquinho e continuar a subir, ou realmente, de acordo, se não cortar a taxa de juros, o ouro pode realizar muito forte, está muito distante da média de 200 aqui do semanal, e o preço sempre tende a buscar a média de 200, então a gente tem muito espaço aí para uma correção do ouro, seria normal também, principalmente se a gente for traçar aqui regiões de fibra. A princípio, se a gente fosse pegar esse último pavio aqui, o último topo, né, o último preço histórico, enfim, aqui. Então seria normal a gente ver o preço retornando, quem sabe, até os 3.000, 3.100, 2.971 são regiões aí possíveis, porém acho que as melhores para uma compra e um repique seria aqui nas 20 ou na 9 do mensal, mas o ouro pode andar muito também, subiu muito, pode cair muito rápido, e essas são as regiões aqui do diário. A gente tem também a 200 lá embaixo. A gente tem regiões de preço aqui para compra interessantes. A gente tem o preço da 9 aqui guiando o diário também. É um preço mais curto. Eu não vou marcar, mas a gente tem o preço realmente da 9 aqui, onde o preço pode ficar
lateralizado e depois subir, não vindo testar essas regiões mais embaixo, porém eu não vou marcar, porque se eu só entraria em compra aqui embaixo e não aqui na 9, e é isso para o euro gráfico diário no H4. A gente tem essa configuração, a princípio o movimento aí seguindo a nossa estratégia, e é um movimento bem interessante, fechamento acima da 20 high, compra 500 pontos ainda indo, a ideia é que ele provavelmente teste novamente o preço histórico, mais 1.300 pontos para cima, ou posso vir testar aqui a 200 do H4, que é onde acredito que o preço trabalhe nas próximas semanas e até meses, então seria normal o preço derreter rápido até aqui, rápido, enfim. O ouro, quando na venda, ele é realmente muito volátil, então eu não duvido. O ouro cai 10, 15 mil pontos rápido, então por isso tem que ficar muito atento ao ouro, a comprar ouro aqui nessa região, mas de acordo com o H4, se o ouro viesse retornar aqui na 20 ou na 20 low, seria possíveis compras com stop mais curto, ou eu só compraria mesmo, não compraria ouro agora, ainda mais antes de notícia de taxa de juros, só realmente lá embaixo. E é o que a gente pode ver, talvez que aconteça, não cortem os juros, é um cenário possível, a gente trabalha com cenários, e caso caso venha a não cortarem, né, 0,25, a gente pode ver o pessoal se livrando do ouro e o ouro derretendo até essa região. Aí sim, a gente teria regiões aí muito interessantes para compra no ouro. Mas por agora, não compraria. Eita, fechou. Sou cabreiro com ouro. E é isso para o ouro. A gente vai agora para o Bitcoin. Bitcoin, gráfico mensal. A gente tem essa configuração do gráfico mensal. Fechamento. Do mensal, pavio do mensal. São os preços aí mais importantes no mensal até então. 9 e as 20. Certo? Gráfico semanal. Semana passada a gente estava comentando que o Bitcoin pode voltar aí na última análise semanal para você conferir que a gente estava numa região interessante para uma compra. Pelo fato do preço estar na 20 e próximo aqui. Então a gente tem um fechamento da semana. A gente estava na semana passada comentando sobre ele. A semana estava começando aqui, então semana passada a gente realmente teve uma semana de alta para o Bitcoin, cerca aí de 5 mil, digamos, pontos, né? 5 mil dólares. E ainda continua na tendência de alta. A gente tem regiões aqui da 20 e da 20 low, para ficar atento a compras. Bitcoin principalmente só depois da taxa de juros. Muito arriscado trabalhar ele antes. Mas regiões aí maravilhosas para quem sonha com esse retorno aí do Bitcoin para regiões abaixo dos 100 mil. A gente tem aí dado para vocês 4 regiões aí de compra que não são tão irreais quanto o pessoal pensa. Ah, vai chegar a 80, não vai chegar a 70. Então, fica de olho aí, viu? Fica de olho porque, dependendo de como o mercado interpretar esse corte da taxa de juros, se realmente a economia dos Estados Unidos estiver já desacelerando, provavelmente a gente veja um recuo aí nas ações, nos índices, por conta realmente dessa recessão. Eu acredito que seria um momento interessante para a maioria das pessoas que estão posicionadas a vender, fechar suas posições, e aí sim, oportunidades mais embaixo iriam surgir, principalmente regiões que a gente já está comentando. Eu ficaria mais atento no mensal, o gráfico já está muito puxado, e indicadores também que a gente usa
comentam, né, expressam para a gente que a gente tem possibilidade de um retorno realmente. Acho que o melhor gráfico para se tirar essa região onde o Bitcoin possa chegar é o gráfico mensal e o semanal realmente. Então esses são os principais preços que eu vou ficar de olho aí nas próximas semanas. Mas se a gente for para o diário, a gente tem a 200, né, do semanal, então a 200 está bem longe, está nos 50 mil ainda. O preço tende a buscar a média de 200. No semanal, essa busca demora mais, o preço também pode ir se comportando, né, a movimentação do Bitcoin, a sua valorização e desvalorização, mas o preço pode vir à média, ou a média pode ir de conta também ao preço, então a gente pode ver a média subindo, o preço caindo, e a gente tem regiões de compra aqui muito interessantes, entre o 90 e 84 mil, 91 e 84 mil, isso a gente vai ver mais no diário. O diário fala para a gente que a 200 está aqui mais embaixo, na região do 103, então 103 é uma região possível de retorno, e acho que pode passar mais um pouquinho, como pode chegar aqui até uns 98, que é uma região acho que interessante também para compra. O Bitcoin pode fazer um movimento muito forte. Eu acredito que a melhor realmente é nos 90, ou no 100, ou no 101, ou no 91. Eu ficaria com essa parte de baixo aqui, nesse range, né? E é isso. Para o BTC, o USD, a gente tem o diário também, regiões de compra, né? Aqui no diário, nas médias de 20, pode ser que eles não. Pode ser que o mercado não faça nada disso, não venha buscar os 90. Pode também ser que ele pare aqui. Por isso, a gente precisa acompanhar a movimentação do BTC e também do dólar, que a gente acompanha por um outro ativo. Mas a princípio, essas são as regiões aí mais importantes para o Bitcoin nas próximas semanas, certo? Regiões de compra e de venda aí sinalizados para vocês. Se a gente for ver aqui no H4, a gente já tem uma indicação de venda no Bitcoin, né? Fechou realmente aqui abaixo da 20 low, venda, stop aqui em cima. Foi justamente quando ele vem tocar o fechamento do mensal. Então esse é o gráfico mensal do Bitcoin, o mês atual. Vem testar o preço de fechamento de 2 meses atrás. E a gente vê que o preço se comporta dessa forma no H4. Ele vem, testa o preço, reage, testa o preço, reage, testa o preço, reage. E pode vir testar, pode vir aqui até mais embaixo, na 200 da H4. Aqui é uma região que pode travar o preço, mas eu vou ficar de olho só nas regiões mais macro possíveis para o Bitcoin, que é as regiões aqui do diário, do time frame do diário para cima. Então tá aqui tudo mapeado aí para o Bitcoin. Depois você faz a transferência para mim lá na Binance, fechou? Quando você pegar uma boa. E a gente vai agora para o SDJPY. Então o Bitcoin aí na compra e na venda para essa semana e para as próximas, assim como já a gente já mapeou o euro, a Libra, o ouro, o BTC. E agora a gente vai para o SDJPY. Gráfico mensal, topo lá em cima, as médias de 20, que é onde o preço está trabalhando agora. A gente já vem comentando sobre o SDJPY há bastante tempo. Eu não vou mais detalhar muito sobre esse cenário do mensal, como eu detalhei nas outras análises, mas a ideia é que a gente teve 1, 2, 3, 4,
praticamente 5 meses de queda, 4 meses de queda, direto, bem forte. Se a gente for ver no semanal foram mais, né? Então a gente tem aí praticamente 15 semanas de queda. Seria normal o preço recuar um pouco, principalmente nas médias de 20 do semanal. Então o preço vem, chega próximo a 200, chega próximo a essa região aqui de preço de fundo, né, do SDJPY. A gente tem a 200 aqui agora mais em cima, que já subiu. Ela estava fazendo um movimento de subida, igual a gente comentou que isso é possível para o Bitcoin também, esse movimento de subida da 200 do semanal. Mas o que acontece? A gente tem essa queda aí de 15 semanas, o preço vem testar regiões de fechamento aqui importante, retorna nas médias de 20 e fica lateralizado. Essa semana agora fez um movimento bem interessante, que a gente, para a nossa estratégia é a melhor, assim, uma das melhores possíveis para o macro, foi esse fechamento aqui acima da 20. Isso é tendência de alta, né? No semanal, no macro, só vai essa tendência virar quando um outro candle fechar abaixo da outra 20. Então, se a gente tiver um candle de fechamento dessa semana abaixo dessa região aqui, aí a tendência no semanal viraria para a tendência de queda, juntamente com o mensal, juntamente, provavelmente, se ele fechar lá embaixo com o diário, e aí seria o mensal, o semanal e o diário de queda, e aí sim a gente teria movimentos aí bem fortes, quem sabe até a região da 200, né, do semanal novamente. Mas até então a gente tem compras aqui, assim como a gente tem compras aqui, que para mim seriam as melhores possíveis no SDJPY, mas isso a gente vai ver com a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e do IEM, que é na sexta-feira, então muito provavelmente nem vou operar o SDJPY essa semana, já que a gente vai ter a decisão dos Estados Unidos na quarta, a do Japão é na sexta. Então, muito provavelmente a gente vai ver a continuidade desse movimento aí de lateralização do SDJPY, que já vem ocorrendo aí há 30 dias. Mas quando andar, isso é bom também, porque quando andar vai andar forte. Então, vale muito a pena a gente ficar acompanhando aqui o SDJPY, que está segurando aí abaixo da média de 200. A gente tem 30 dias aí, preço sendo segurado abaixo da 200 e ao mesmo tempo acima da média de 20 do semanal. Então a gente tem média de 200, média de 20 do semanal e o preço lateralizado, aguardando as notícias para aí sim puxar para algum dos lados. Lembrando que a gente tem aqui também uma região interessante do diário. E a gente poderia também traçar um movimento aqui de Fibonacci, desse movimento aqui de alta do diário. A gente havia traçado um movimento mais macro no mensal, eu vou traçar esse Fibo novamente, que a gente já havia feito nas análises passadas, que é o Fibo do mensal, esse aqui é o Fibo do diário, onde a gente pode ter aí realmente o preço, como a gente vê aqui, as regiões de 50 e de 61,8, seria normal o SDJPY recuar a essas regiões, e aqui a gente tem duas compras, ou até mesmo 4, que seria no preço do Fibo, para poder executar uma compra, ou aqui, ou aqui, ou aqui, com o stop mais lá embaixo, seria um trade mais posicionado. E para o SDJPY é isso, acho que vai ser o ativo que, pelo menos essa semana, não vale a pena, pelos momentos de notícia. E agora a gente chega no nosso querido SDCAD, que é onde eu já posicionei uma ordem aqui de compra. Vou explicar o porquê dela agora. É o ativo que eu mais operei na aprovação da minha primeira e segunda fase da Rantec, da mesa de 100 mil. Foi o ativo que eu mais operei e faz muito tempo que eu não opero o SDCAD, principalmente por conta dele estar 1, 2, 3, 4, praticamente 5 meses de lado. Né? Se a gente for ver o semanal aí, movimentos bem curtos. Mas é um ativo que eu gosto realmente de estar acompanhando. O SDCAD deu excelentes oportunidades nesses últimos 6 meses. E quem viu, viu. Quem não viu, chupou o dedo.
E é isso. A gente vai agora para o mensal, regiões aqui da 20, principalmente da comum, das 3,20, né? Depois disso a gente tem aqui a zona de Timoco dessa linha de preço. E eu colocarei esse outro preço aqui. Além disso, regiões aqui de fechamento, como essa região de fechamento. Esse outro preço de fechamento aqui. E esse outro preço, esse aqui foi um gap que aconteceu uma semana para outra, então o mês acabou, eu acho, e já o preço começou gapado, por isso depois ele corrigiu. A gente tem um semanal aqui do SDCAD, onde a gente tem a tendência de alta decretada no semanal, por isso que eu estou atento ao SDCAD, mas principalmente pelo cenário do corte de juros dos Estados Unidos e provável corte de juros do SDCAD, e isso acontecendo, acredito que o dólar vai continuar se valorizando frente ao dólar canadense. Esse aqui é o gráfico semanal, a gente tem esse preço aqui. Além disso, temos o preço da 200, o preço da 20 aqui. São 3 preços aqui, ó, algo que tudo indica importantes. Isso é a região que corrobora com a excelente região de compra, pois são 3 confluências de preço, sendo essa aqui do mensal, essa aqui do semanal e essa aqui do diário. Opa, do diário, qual é do diário? Na verdade não é do diário, era só do semanal. É só a do semanal aqui. Esse é o gráfico do semanal. A gente tem aqui a média de 20 do semanal. E essas são as principais regiões aí de compra. Na 20 do semanal, na 20 low do semanal, com confluência com mensal. Esse fechamento do semanal, 200. E regiões de preço mais lá embaixo, do mensal. Então, para compra no SDCAD seria isso. O SDCAD que fechou aqui no movimento interessante de compra, de alta, né? Semanal fecha acima da nossa 20 high, tendência macro de alta no semanal. Aqui seria a compra, né, para a tendência macro, mas é o que tudo indica que o preço pode retornar, principalmente aqui na 9, ou na 20, ou na 20 low lá embaixo. E aqui sim, acho que seria a melhor zona de compra para o SDCAD. Uma compra aqui interessante, por exemplo, com stop aqui na 200, um movimento mais macro, mas também justificável de acordo com a volatilidade que o mercado pode pegar, com as notícias que tem para sair. Então, acho que essa semana é a semana do stop mais longo. Quem foi trabalhar aí com stop mais curto provavelmente vai ser estopado, já vou falar logo. E para o SDCAD é isso. Agora a gente vai para o diário, que é onde a gente está aguardando aí o nosso preço de compra, que é o preço vim buscar aqui a 20 low do diário. Então a gente está aguardando o preço vir tocar essa região. A nossa linha de compra está aqui. Foi uma ordem que eu deixei posicionada. Eu fui treinar e, enfim, já deixei aqui caso o preço venha buscar 2 lotes aí na compra, né? E é uma região que eu vou ficar de olho. A gente tem outras regiões de preço importantes para o diário do SDCAD lá em cima. Então a gente tem a 200 aqui do diário aqui. Então se a gente for ver todo o movimento que a gente comentou do CAD no macro, ele visto do diário é esse movimento. E o preço vem, passa da 200, trabalha abaixo da 200 e o que provavelmente vai acontecer? O preço vai lá buscar a 200. Então a gente tem 2.000 pontos para cima, possível movimentação de alta para o SDCAD. E temos também, então, qual a ideia de trade no CAD? É o fechamento acima do semanal, que declara tendência de alta no macro para o CAD. Diário também fechou acima, de acordo com a nossa estratégia no diário,
fechou acima, tendência de alta, melhores compras na 20 comum e na 20 low, é onde o preço está vindo buscar agora. Espero que ele venha realmente testar aqui embaixo, ou quando fechar essa próxima 1 hora, eu vou executar uma compra no fechamento do candle de 1 hora, ou H4, vamos ver como é que vai se comportar. São 4h08 da tarde, e eu só entro no fechamento do candle, ou no toque do preço da média que eu quero. Então, se o preço chegar aqui, eu vou entrar, ou se o preço fechar próximo, eu vou aguardar o fechamento do candle e aí sim entro. Dependendo também do padrão de candlestick, existem uma série de também considerações a serem feitas nesse momento, mas a princípio a minha entrada é no toque do preço. A gente tem algumas variações de entrada, seja no toque do preço ou nos padrões que o mercado deixa. Então a ideia de trade é esse. O stop vai ficar mais aqui embaixo, cerca de 1.000 pontos, 1% de risco para 2% de take. Logicamente que se o mercado andar antes da notícia, eu vou sair antes da notícia, não vou esperar. A ideia desse trade realmente é sair antes da notícia. Então, ficar atento aí para o SDK, acho que vem realmente um bom trade. O preço por agora testando a média de 200 do H4, né? Uma região aí interessante, importante, que seria também uma boa região de compra, né? Eu acho que inclusive pode ser que o preço pare aqui, então o preço parando no H1 aqui, em cima da 200 do H4, próximo a 20 do diário, também próximo à região da 9, sim, vários fatores que corroboram que essa entrada pode ser feita aqui também, porém eu vou aguardar o fechamento do candle. A gente pode ver ainda essa 1 hora o preço atingindo a região que a gente colocou aqui, e aqui seria a melhor entrada para o SDCAD, mas também existem outras mais embaixo. A gente tem um SDCAD aqui, e regiões que a gente já comentou aqui. Então, esses são as principais regiões aí de preço para compra e venda no SDCAD. A venda a gente comentou que seria aqui, né? Provavelmente nessa região de preço aqui também, de fechamento. Não que seja aqui uma região de venda, mas aqui uma região de limite de subida para o SDCAD. Então aqui eu finalizaria talvez minha compra, ou fecharia metade da posição, ou subiria o risco para o 0 a 0 e deixaria rolar. E se ele perder essa região aqui, ele pode continuar a subir. E até então essa é a ideia aí para o SDCAD. Acredito que o preço vai vir buscar o nosso preço de entrada brevemente. Mas é isso, a análise semanal está feita. Tudo mapeado aí para você no euro. Coisa linda, hein? No euro. Na libra. No ouro. No Bitcoin USD. No SDJPY, que acho que não vale a pena, não opere o SDJPY essa semana. E o SDCAD, que está vindo gostosinho para nossa região de entrada. Vai ser o primeiro trade da semana. Vamos aguardar até o fechamento de 1 hora. Acredito muito que até o final de 1 hora ele venha testar aqui. Se vier, eu atualizo vocês aí nos shorts. Então, fica ligado. Se você não quiser perder as boas que vão surgir até o final do ano, porque essa decisão de taxa de juros com certeza vai guiar a movimentação do mercado até o final do ano. Então, se você não quer perder a boa, já sabe, se inscreve no canal da FLFX e ativa as notificações. Acompanha as análises semanais e também suas revisões
para entender a movimentação do mercado e a sua lógica por trás, fechou? É isso, rapaziada. Bons trades, forte abraço, boa semana. Vai com calma, deixa sair as notícias e depois a gente entra. Paciência é a chave, fechou? Tamo junto, forte abraço. TI, por enquanto esse é o resultado. Estamos aqui aguardando a compra do SDCAD, mas se a gente for ver o histórico da conta, essa é a nossa situação atual no mercado, na conta de 100K da Huntech Trader. Uma história aí que vai ser contada mais à frente, não esteve assim sempre, mas é isso. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar foi as movimentações, né, da semana passada, antes de finalizar o vídeo. São as regiões aí que a gente comentou, bem interessantes para a Libra. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades na Libra, todos assertivos. Também vendemos o EURUSD, como a gente comentou nos shorts da semana passada, pode ver lá os shorts. Essa venda foi cantada, e no SDCAD também na semana passada. Se a gente for ver aqui e personalizar o período de busca, né, na semana passada, histórico da conta, ele está considerando essa semana. Mês passado, vamos ver quanto ficou mês passado. Mês passado foi isso, 2,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades no mês passado. E por enquanto é isso. Então, vamos que vamos. A análise semanal está feita. Estou aguardando o SDCAD. Bons trades para você. Forte abraço, tamo junto. TI.